Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à minha aula, certo? Olha só, galera, nas aulas anteriores a gente aprendeu números quadrados perfeitos, mas para dar continuidade, né, nesses conteúdos, eu vou fazer essa revisão novamente, porque vamos precisar dessa parte para compreender uma outra que eu vou passar mais à frente. E aí eu vou começar analisando a seguinte hipótese. 4 é um quadrado perfeito, certo? O que se trata? O que é um quadrado perfeito? Olha só, eu peguei uma figura, né, essa figura geométrica, um quadrado, e pintei ele aqui de amarelo, bonitinho e tal, e falei o seguinte, que ele tem um lado de 1 centímetro, por ser um quadrado, todos os seus outros lados também é igual a 1 centímetro. E aí fiz a seguinte análise. Se eu pegar esse quadrado que está bem aqui e ir preenchendo ele, será que formaria um quadrado perfeito bem aqui? Analisando geometricamente, conseguimos observar que sim, formaria um quadrado. Quer ver? Vamos lá. Ó. Eu peguei esse quadrado bem aqui e joguei aqui. Peguei ele de novo e fui preenchendo ele e verifiquei que formou um quadrado perfeito. Então, eu posso dizer que o 4 ele é um quadrado perfeito justamente porque, visualmente, geometricamente, a figura 4 ela se tornou um quadrado, né? Um quadrado aqui, uma figura geométrica quadrado, perfeito. E não só por causa dessa configuração geométrica, também por uma configuração aritmética. Olha só, pela aritmética, eu posso fazer a seguinte análise. Toda vez que eu tiver um número, olha só, aqui eu tenho um lado de 2 e aqui eu tenho um outro lado também que é de 2 centímetros. Se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar igual a 4, certo? Escrevendo isso daqui na forma de potência, olha só, eu vou ter o 2, certo? Elevado a 2. Tá, como é que eu fiz isso daqui? Toda vez que eu tiver um número que é multiplicado por ele mesmo, certo? Eu posso escrever ele na forma de potência. Ou seja, a multiplicação de dois fatores iguais eu posso escrever na forma de potência. O quê? Um número que se repete ele é o 2, então ele seria a minha base. A quantidade de vezes que ele multiplica por ele mesmo seria o meu expoente. Então, ele foi multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resultaria em quê? Em um número 2. Então, eu posso dizer que 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E por que 4 é um quadrado perfeito? Porque toda vez que eu tiver a multiplicação de dois fatores iguais, o resultado sempre será um quadrado perfeito, como a gente consegue observar por meio da geometria, certo? Fazendo uma outra análise bem aqui, ó. 9 é um quadrado perfeito? Olha só, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu posso pegar esse quadradinho e jogar ele aqui. E aí eu vou jogando ele até completar. E no final das contas eu vejo que se eu pegar 9 quadradinhos do tamanho desse, eu consigo formar um quadrado maior, que tem o quê? 9 quadradinhos que está bem aqui dentro. Então, eu posso dizer que o 9 é um quadrado perfeito, justamente porque, visualmente, eu consigo verificar que ele se formou um quadrado perfeito. Certo? Agora, não só por causa disso. Se aqui, ó, essa figura, esse quadrado bem aqui, ele tem um lado de 1 centímetro. Então, aqui eu tenho um quadradinho daquele, outro quadradinho daquele, outro quadradinho daquele. Então, eu tenho aqui, ó, 3 centímetros de comprimento. A mesma análise eu posso fazer para esse lado bem aqui. Então, eu posso multiplicar da seguinte maneira. Ó, eu posso multiplicar 3 vezes 3, que vai me dar quantos quadrados que tem aqui dentro, certo? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 3, escrever de outra cor, porque essa fica muito clarinha. Então, se eu escrever aqui, ó, 3 vezes 3 é igual a 9. Toda vez que eu tiver a multiplicação de dois fatores iguais,
o resultado da multiplicação desses dois fatores iguais, certo? Vai ser um quadrado perfeito. Escrevendo isso daqui na forma de potenciação, o 3 seria a minha base, e a quantidade de vezes que ele se repete, a quantidade de vezes que esses dois fatores aqui se repetem, seria o meu expoente. 3 elevado ao quadrado igual a 9. Por isso que eu falo que o 9 é um quadrado perfeito, por causa dessas duas análises. Analisando uma outra figura aqui, ó, e aí eu faço a pergunta: 10 é um quadrado perfeito? Visualmente, a gente vê que o 10 ele não é um quadrado perfeito. Nessa figura, eu tenho 10 quadradinhos, né, que tem lados de 1 centímetro. Então, se eu começar a pegar essa figura aqui, ó, e ir preenchendo, no final das contas, eu vou ver que 10 quadradinhos eu não consigo colocar nenhuma configuração de um quadrado perfeito. Então, eu vou dizer que 10 não é um quadrado perfeito, justamente pelo fato de não conseguir fazer uma multiplicação de dois fatores iguais. Olha só, o 10 eu consigo representar ele da seguinte maneira, ó, como 2 vezes 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Agora, observa aqui, ó, esses dois fatores eles não são iguais. Eu não consigo escrever ele por meio de uma potência. Por esse motivo também, eu vou dizer que o 10 não é um quadrado perfeito. Tranquilo? Bem facinho, né? Descendo para essa nova análise aqui. Aqui eu coloquei a definição, né? O que seria um quadrado perfeito? Os números naturais, que são quadrados de outros números naturais, são denominados números quadrados perfeitos. E nessa tabela a gente faz essa verificação. O 1, quanto eu elevo ele ao quadrado, ele resulta em um quadrado perfeito. O 2, quanto eu elevo ele ao quadrado, dá igual a 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. 3 elevado ao quadrado dá 9, é um quadrado perfeito. E assim sucessivamente. Fazendo uma análise geométrica, né, para números muito pequenos, que nem o 1, o 2, o 3, né, o 4 ele já vai ficando demais, é bastante fácil. Eu vou pegando um quadradinho, vou encaixando ele, esse quebra-cabeça, no final das contas eu faço a verificação se dá um número, se dá uma região quadrada perfeitamente. Beleza. Agora já pensou se eu perguntar 64 é um quadrado perfeito? Você vai pegar lá, ó, 64 quadradinhos e organizando esses 64 quadradinhos e ver se ele dá um quadrado perfeito? Não, né? Isso daí demandaria muito tempo. Justamente por esse motivo, a matemática consegue estabelecer um padrão para conseguir identificar se um número é um quadrado perfeito ou não. Nessa outra parte aqui, ó, eu vou fazer essa seguinte análise. Como reconhecer que um número é um quadrado perfeito? Como eu vou saber que um número é um quadrado perfeito? Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, ó, 144. Vou escrever aqui, ó, 144. É um quadrado perfeito? E aí? Eu vou pegar 144 quadradinhos, tentar organizar e ver se vai dar um quadrado perfeito? Não mesmo, né? Então, olha só, tem um método que a gente vai chamar que é de fatoração. A gente vai fatorar esse número aqui em números primos, certo? E depois a gente faz uma interpretação. Então, eu vou fazer a fatoração desse 144, fatoração em números primos. Então, vou começar dividindo ele por 2, certo? Ó, por 2. 144 dividido por 2 dá igual a 72, certo? 72 dividido por 2 dá igual a 36. Como 36 é par, eu continuo dividindo por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. Agora, olha só, o 18 é par, eu continuo dividindo por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Posso continuar dividindo por 2? Não posso, não, né? O 9 é ímpar, então ele não é divisível por 2. Então, eu passo para o próximo número primo, que seria o 3. Então, vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá igual a 3, certo?
continuo dividindo por 3, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Então, 144, eu posso escrever ele, deixa eu apagar aqui, escrever mais bonitinho. O 144, eu posso representar ele da seguinte maneira. Eu posso representar ele na forma de uma potenciação. Olha só, esse 2 aqui, ó, ele se repete 4 vezes. Então, a minha base seria 2 e a quantidade de vezes que ele multiplica por ele mesmo será o meu expoente. Então, a gente conta que ele multiplica por ele mesmo 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu elevo a 4, que multiplica 3 vezes 3. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então, aqui fica 3 elevado ao quadrado. E aí, a gente vai fazer aquela interpretação que eu havia dito. Olha só, toda vez que eu fizer a fatoração de um número e o resultado dessa fatoração, quando colocada na forma de potenciação, e os meus expoentes da minha potenciação resultar em um número par, olha só, 4 é par e 2 é par. Eu vou dizer que esse número é um quadrado perfeito, justamente por causa disso. Porque a minha potenciação, quando eu reescrevo 144 na forma de potência, vai resultar em expoente pares. Por esse fato, eu vou dizer que 144 é um número par. Eu também consigo observar o seguinte, que se eu fazer a multiplicação de 12 vezes 12, é igual a 144. E trazendo a ideia das explicações anteriores, toda vez que eu tiver a multiplicação de dois fatores iguais, o meu resultado sempre vai ser um quadrado perfeito. Certo? Bastante fácil isso, né? Agora, vamos fazer uma outra análise aqui, ó. Por exemplo, afastar mais um pouco essa tela bem aqui e faço uma outra pergunta. 450, vamos por 450, ó. 450 é um quadrado perfeito? O que a gente faz para verificar se ele é um quadrado perfeito? Eu vou aplicar a fatoração. Então, eu vou começar aqui dividindo por 2. 450 dividido por 2 dá 225. Então, aqui dá 225. Eu continuo dividindo por 2? Não, né? Por quê? 225 é ímpar. Termina o 5 é ímpar, eu passo para o meu próximo número primo, que é o 3. Então, eu vou dividir por 3. 225 dividido por 3 dá 75. Certo? Posso continuar dividido por 3? Posso. 75 dividido por 3 dá quanto? 25. Certo? Posso continuar dividindo por 3? Não, porque não tem nenhum número na tabuada do 3 que dá 25. Então, eu passo para o meu próximo número primo, que é o 5. Então, fica 25 dividido por 5, que dá igual a 5. 5 dividido por 5 dá igual a 1. Agora, eu vou reescrever o meu 450 na forma de potência. Olha só, o 2. Não tem nenhum outro 2, então eu vou escrever aqui, ó, 2, que multiplica o 3 duas vezes. 3 vezes 3, 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, que multiplica 5 vezes 5, que é a mesma coisa de 5 elevado ao quadrado. Agora, eu vou avaliar os meus expoentes. Aqui é par, perfeito. Aqui é par, perfeito. Mas aqui, ó, quanto 2 ele não tem, quanto não tem nenhum expoente visível, fica subentendido que ele é elevado ao quê? A 1. 2 elevado a 1 dá 2. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, esse 1 bem aqui, ó, ele é ímpar. Por ele ser ímpar, por esse motivo, eu vou dizer que 450 não é um número, não é um quadrado perfeito. Certo? Então, se eu pegasse lá 450 quadradinhos, certo? Eu não conseguiria fazer um quadrado perfeito com esses 450 quadrados. Galera, tudo bem? Então, hoje a gente começa refrescando a cabeça com essa ideia e na próxima aula damos nos conteúdos, beleza? Eu vou ficando por aqui.
Muito obrigado por assistir a aula e foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui e até a próxima. Fui!